O que está acontecendo com o Vasco é sinceramente algo que machuca o coração de qualquer torcedor. E olha, torcedor do Vasco tem coração forte, mas esse último episódio foi demais. Perder de forma humilhante para um time venezuelano que sequer chega perto de R$ 1 milhão na folha salarial mensal é mais do que um vexame, é uma mancha na história recente do clube. Estamos falando de uma equipe quase amadora que atropelou o Vasco com uma facilidade que ninguém esperava. O sentimento é de revolta, de frustração e de vergonha. E o pior é que ninguém da diretoria veio a público dar explicações. Nenhuma palavra, nenhum pedido de desculpa, nenhum plano de ação. Nada! E isso diz muito sobre o momento que o clube vive. A comissão técnica e os jogadores tentaram justificar a atuação, mas o torcedor não é bobo. A gente viu o que aconteceu. O Vasco não entrou em campo. Foi dominado, foi apático, foi irreconhecível. E agora, para tentar abafar o caos, já preparam o anúncio de um novo treinador. Mais uma cortina de fumaça. Como se mudar o nome no banco de reservas fosse resolver a bagunça que está instalada no clube. A verdade é que o problema vai muito além do técnico. É estrutural, é de gestão, é de comando. E enquanto essa estrutura doentia continuar, não importa quem comande a beira do gramado. Para completar, ainda tivemos que escutar a entrevista de um ex-jogador que virou dirigente, que todo mundo sabe que torce para um rival histórico. Sim, ele foi ídolo no Vasco, marcou época, mas o coração dele nunca foi cruz-maltino. E agora com o filho dele jogando nas categorias de base do outro clube, ele vem a público fingir que se importa, fica difícil engolir isso. É como confiar as chaves da sua casa para quem já tentou arrombar a porta antes. E eu tô aqui falando com vocês no meio da madrugada, ainda tentando entender o que aconteceu, porque isso não é só futebol. Isso é uma falta de respeito com a torcida, com a história do clube, com quem vive esse escudo no peito. O Vasco investiu pesado. Foram 14 milhões de reais num jogador que não entrega absolutamente nada dentro de campo. Enquanto isso, o time que aplicou a goleada custa, no total, 5 milhões de reais. É isso mesmo, o valor de todo o elenco deles é menor do que o Vasco pagou por um jogador? A folha deles nem chega a 500 mil reais. Tem jogador lá que recebe R$ 1.000 por mês. E mesmo assim eles atropelaram o Vasco. E o que me revolta de verdade é a passividade dos nossos jogadores. Não tem cobrança, não tem raça, não tem entrega. Até quem costumava demonstrar vontade agora parece anestesiado e a gente tá gastando 3 milhões de reais por mês com dois jogadores que não agregam em nada, Dimitri Pá e Felipe Coutinho. Os dois não conseguem entregar 1/10 do que a torcida espera. Enquanto isso, outros clubes pagam salários semelhantes para jogadores que decidem que são protagonistas. Aqui a gente tá bancando medalhão acomodado. E pior ainda, existe a chance desses contratos serem renovados. É um tapa na cara da torcida. É preciso limpar, tirar Alex Teixeira Souza e toda essa leva de jogadores que foram contratados nos últimos 12 meses e não mostraram absolutamente nada. 17 contratações, 17, e só um jogador com desempenho aceitável que sequer foi utilizado no último jogo? É triste demais. A gente olha para trás e lembra da promessa de uma nova era com a entrada do investidor com um discurso de profissionalismo. Mas o que vemos é mais do mesmo. É um diretor de futebol que veio de um clube pequeno sem experiência, colocado ali por confiança, não por competência. E confiança, meus amigos, não ganha jogo, não monta elenco, não sustenta clube. Enquanto isso, os investidores que ainda tentam manter algum tipo de diálogo vão se afastando, porque quem está no poder se acomodou. O Vasco virou um reduto de apadrinhados, de protegidos, de gente que não tem preparo nenhum para estar ali. E o resultado disso tudo? Um time que corre sério risco de entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. O cenário é esse. E o torcedor precisa saber, precisa entender que não se trata só de um técnico ruim ou de um jogador em má fase. É um projeto fracassado, mal conduzido e que parece não ter rumo. E olha, foram mais de 200 milhões de reais investidos só na última janela. 200 milhões. Com esse valor, era pra gente estar brigando na parte de cima da tabela, não lutando pra não cair. Algumas contratações custaram mais de 70 milhões de reais e o retorno foi praticamente zero. É uma administração que parece agir na base do improviso. A cada nova derrota, uma desculpa diferente.
Agora, com o vexame internacional, vão anunciar o novo técnico como se isso fosse mudar alguma coisa, como se fosse mágica. Mas a gente sabe que não é assim. A realidade é muito mais dura. Agora vou continuar com a segunda parte do texto para manter a equivalência na quantidade de palavras da transcrição original. Em seguida, farei a checagem para garantir que a diferença não ultrapasse 100 caracteres. Esse novo treinador, que deve ser anunciado a qualquer momento, vai chegar num ambiente totalmente rachado? Um elenco cheio de desconfiança de jogador se sentindo traído com informações internas sendo vazadas para a da imprensa. Tem atleta apontando o dedo, dizendo que tem dedo duro dentro do grupo. O clima não é bom, e isso reflete diretamente dentro de campo. Não adianta contratar treinador se os problemas mais profundos continuam debaixo do tapete. É preciso mexer onde dói, cortar na carne, tirar quem precisa sair, sejam jogadores membros da comissão ou até dirigentes. Porque manter gente que nunca entregou o resultado que passou por clubes menores e nunca fez nada relevante é pedir para repetir os mesmos erros. É questão de tempo até tudo afundar de novo. E aí, para piorar, vem à tona aquela história mal contada do ex-jogador que hoje faz parte da diretoria. Todo mundo sabe que o coração dele bate por um rival. E o pior, em tempos passados, quando nem fazia parte do Vasco, botou o filho para jogar justamente nesse outro clube. Isso enquanto ainda se dizia identificado com o Vasco. Agora ele aparece na beira do campo dando entrevista como se fosse o salvador da pátria. A torcida não é boba. Todo mundo lembra das brincadeiras dele, das declarações que não condiziam com quem se diz vascaíno. Agora ele está ali como se fosse símbolo de liderança. É para acabar? No campo, o que vimos foi um show de horrores. O time empatou o jogo e logo no começo do segundo tempo levou um gol de bola aérea que desmontou completamente a equipe. A desorganização foi total. Era visível que não havia plano B, não havia nem plano A. Era um time perdido, sem reação, sem espírito. O adversário, por outro lado, mostrou muito mais vontade, muito mais entrega. Eles sabiam que estavam enfrentando um gigante do futebol brasileiro e entraram em campo para ganhar mesmo com todas as limitações. E ganharam, com autoridade. O elenco do Vasco parece que não aprendeu nada com os erros anteriores. Toda vez que precisa dar uma resposta falha, o comprometimento coletivo é mínimo, os erros individuais são sempre os mesmos. E é isso que faz a diferença em campo. Porque quando a coisa aperta, quem não tem atitude, quem não tem vergonha na cara some. E foi o que aconteceu mais uma vez. E olha que a gente nem pode dizer que o gramado foi o culpado. Mesmo com um campo diferente, mais rápido dava para ter feito muito mais. Mas não houve adaptação, não houve inteligência e principalmente não houve vontade. A comissão técnica tem sua parcela de culpa, claro. A estratégia foi fraca, as substituições questionáveis e a leitura de jogo inexistente. Mas mais do que isso, o elenco como um todo mostrou que não está fechado, que não acredita no que está sendo feito. E aí, meu amigo, não há tática que resolva. É preciso mexer, é preciso mudar a estrutura. Não adianta empurrar com a barriga. A próxima rodada do Brasileirão é decisiva. Se vier mais um tropeço, a realidade da Série B vai bater na porta. E quem ama esse clube de verdade não pode aceitar isso calado. Chegamos a um ponto em que o torcedor precisa ser mais ouvido do que nunca. Porque o Vasco é do povo, é da arquibancada, é da resistência. E esse povo está cansado de promessas vazias, de dirigentes que se escondem, de técnicos que chegam só para tampar buraco. O que o Vasco precisa é de uma reforma completa de cima a baixo. Gente comprometida com visão, com coragem, porque a história do Vasco não combina com covardia, não combina com submissão. É hora de acordar e de cobrar. Cobrar duro. É dentro desse caos que um novo comandante será anunciado. Mas, sinceramente, qual o impacto real que isso pode ter se o problema principal continua intocado? Trocar treinador nesse momento é como tentar tapar um buraco no casco de um navio afundando com fita adesiva. O que o Vasco precisa é de comando, de direção, de um norte claro. O time está completamente perdido, emocionalmente quebrado e sem liderança dentro ou fora de campo. O novo técnico vai herdar um elenco dividido cheio de vaidade, com jogadores insatisfeitos e um vestiário claramente rachado. E o pior, sem qualquer respaldo público da diretoria. Quem assume nessa hora não assume só um time, assume uma bomba relógio prestes a explodir? As informações de bastidores não são animadoras.
Há boatos de que jogadores estão desconfiados uns dos outros, dizendo que tem gente vazando conversa de grupo de WhatsApp, informações internas sendo repassadas para a imprensa e até discussão entre atletas por conta disso. E ninguém faz nada. O clube está inerte. O torcedor observa tudo acontecer em silêncio, como se estivesse assistindo ao desmanche de algo que ele ama e não pode fazer nada para impedir. O sentimento é esse. É o de impotência. Ver o Vasco ser goleado exposto e ainda ter que escutar declarações frias calculadas de quem deveria estar tão revoltado quanto a torcida, mas parece estar mais preocupado em salvar a própria imagem. E quando a gente olha para cima, vê uma diretoria que insiste em se isentar de responsabilidade, o discurso é sempre o mesmo: estamos no caminho certo, os resultados vão aparecer, confiamos no projeto. Mas qual projeto? O projeto de manter no cargo profissionais sem experiência colocados ali apenas porque alguém confia neles pessoalmente? O projeto de gastar milhões em contratações que não entregam absolutamente nada dentro de campo? O projeto de transformar o Vasco numa vitrine de apostas, onde o que menos importa é o resultado esportivo? Não dá mais para engolir esse papo. A atual gestão teve tempo, teve janela, teve orçamento, teve liberdade para montar o elenco que quisesse. E o que fez com tudo isso? Nada. Contratou em quantidade, não em qualidade. Traz jogador com histórico de lesão, jogador sem ritmo, jogador que já estava em fim de carreira, tudo na base da aposta. O problema é que quem aposta demais uma hora quebra. E o Vasco está quebrado, financeiramente, tecnicamente, moralmente. E cada rodada que passa a ferida aumenta. Porque não é só a derrota, é o jeito que o time perde, é o desleixo, a falta de competitividade, a ausência total de um plano de jogo. Você olha para o campo e não sabe o que o time está tentando fazer. E os números são brutais. Estamos falando de um clube que já investiu mais de 200 milhões em contratações, mas não consegue montar um time minimamente competitivo. Que contratou um caminhão de jogadores e só conseguiu acertar com um ou dois. E mesmo esses, quando precisam ser decisivos, ficam no banco ou sequer são relacionados. Enquanto isso, os medalhões continuam sendo escalados, mesmo sem entrega, mesmo sem desempenho, mesmo sem vontade. É como se houvesse uma hierarquia intocável dentro do elenco. Quem ganha mais joga, independentemente do que apresenta em campo. E aí entra outro ponto crucial: a falta de meritocracia. O Vasco precisa urgentemente resgatar a cultura de merecimento. Quem treina melhor joga, quem se entrega mais permanece, quem erra vai pro banco. E isso vale para todo mundo. O clube não pode mais ser refém de nome de currículo de passado. O que interessa é o presente. E o presente do Vasco é trágico. É um time que toma goleada de clube semi-amador, que vira chacota nas redes sociais, que deixa a própria torcida sem palavras, sem argumentos, sem esperança. Mesmo com todos esses problemas, o torcedor segue lá, lotando estádio, comprando camisa, acompanhando até de madrugada. Como é que esse amor não é retribuído com pelo menos dignidade dentro de campo? O que se viu nesse último jogo foi o oposto disso. Foi um time desonrando a camisa. E dói falar isso. Dói porque o Vasco tem uma das histórias mais lindas do futebol mundial. Um clube que já foi exemplo de resistência, de luta, de superação. Um clube que sempre foi maior do que as adversidades. Mas hoje está sendo administrado como se fosse um time qualquer, sem identidade, sem alma. E agora, no meio desse cenário, o que aparece é mais uma tentativa de desviar o foco. Apresentar novo técnico, fazer coletiva, passar a imagem de que algo está sendo feito. Mas se a base continua podre, se a estrutura está contaminada, não vai mudar nada. Já vimos esse filme antes. Troca de técnico atrás de troca de técnico. Um entra, outro sai, mas o problema persiste, porque quem realmente precisa sair está firme e forte no cargo, fazendo pose de gestor moderno, enquanto o clube afunda em campo. A torcida tem razão de estar revoltada, tem razão de protestar, tem razão de gritar. Chega de aceitar migalha, chega de se contentar com promessa vazia. O Vasco é grande demais para passar por isso. Precisa de mudança de verdade, de gente capacitada de um projeto sério, com metas claras, com cobrança e, acima de tudo, com respeito à história do clube. Até quando o torcedor vai precisar engolir desculpas? Até quando o Vasco vai continuar?
sendo refém de amadorismo disfarçado de modernidade. Esse é o momento mais crítico dos últimos anos, porque agora não é só um problema de resultados, é uma crise de identidade, é o Vasco se perdendo de si mesmo, e se algo radical não for feito, o futuro que nos espera é sombrio. Por isso, mais do que nunca, é hora de levantar a voz, de cobrar, de exigir. Porque se depender de quem está lá dentro, a gente vai continuar vendo esse filme de terror por muito tempo. E o Vasco não merece isso. O torcedor não merece isso. Ninguém que ama esse clube merece ver essa história sendo jogada no lixo por incompetência, vaidade e omissão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma manhã histórica para o Vasco da Gama, o presidente Jorge Salgado, também conhecido como Pedrinho, oficializou a chegada de Ángel Di Maria ao clube. A apresentação do astro argentino aconteceu no Centro de Treinamento de São Januário e foi marcada por muita expectativa, emoção e promessas de grandes conquistas para o time carioca. Di Maria, que chega com um vasto currículo recheado de títulos internacionais e uma carreira de destaque na Europa, foi recebido por uma multidão de torcedores que invadiram o estádio para celebrar a chegada do atacante de 35 anos. Pedrinho, visivelmente emocionado, falou sobre a importância da contratação para o futuro do Vasco, destacando que a chegada de Di Maria é um marco para o clube. Não apenas do ponto de vista esportivo, mas também no que diz respeito ao seu impacto financeiro e na valorização da marca Vasco. Estamos fazendo história hoje. Não é todo dia que um jogador desse nível, com tanto prestígio no cenário mundial, escolhe o nosso clube. O Di Maria tem uma carreira brilhante e ele escolheu o Vasco para dar continuidade à sua trajetória. Isso só mostra que estamos no caminho certo, afirmou Pedrinho, em um discurso que arrancou aplausos dos presentes. O anúncio de Di Maria no Vasco gerou repercussão não apenas entre os torcedores, mas também entre jornalistas e especialistas no futebol, que consideram a contratação um feito impressionante para um clube que, nos últimos anos, passou por dificuldades financeiras e esportivas. O jogador, que já brilhou em times como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e na seleção argentina, chega ao Rio de Janeiro com a missão de fortalecer o elenco e trazer mais competitividade ao time, que tem como objetivo se reestabelecer entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Em sua primeira declaração como jogador do Vasco, Di Maria destacou o projeto do clube e a possibilidade de ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos. Estou muito feliz de estar aqui. O Vasco é um clube com uma história riquíssima e estou muito motivado para ajudar a equipe a conquistar títulos e fazer parte dessa reconstrução. Sei que temos uma torcida apaixonada e que sempre apoia o time, e é para isso que estou aqui, disse o argentino, que mostrou humildade ao afirmar que está pronto para contribuir com sua experiência e conhecimento. Contratação de Di Maria é um sinal claro de que o Vasco da Gama está buscando uma reestruturação profunda e deseja voltar a disputar títulos importantes no cenário nacional e internacional. A presença de um jogador de renome mundial certamente atrairá ainda mais os olhos do público para o clube, não apenas dentro do Brasil, mas também em outras partes do mundo. Além disso, a presença de Di Maria no time pode ser um grande atrativo para o mercado, trazendo novos patrocinadores e ampliando as perspectivas comerciais do Vasco. Com a chegada do astro argentino, o Vasco coloca uma peça fundamental em seu elenco, dando um passo importante para reforçar suas ambições de voltar a ser um clube competitivo no futebol brasileiro. A expectativa agora é para ver como Di Maria se encaixará no time e como ele pode impactar os próximos jogos. Mas uma coisa é certa, a torcida do Vasco está cheia de esperança e empolgação com a promessa de um futuro vitorioso, liderado por um dos maiores nomes do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia.
nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.